Saudações, queridos Socorro! amigos! Chegamos com o nosso cristal aqui. E aí, dona Eve, fazia tempo que não nos víamos por aqui? Nossa, nem fale. Estávamos com saudade desse... Sumidas, né? Mas graças à Conspiração Universal, hoje nós temos um podcast super aguardado. Super, não só por nós, mas pela nossa convidada. Principalmente por ela. E de Casa Nova, né? Estreando super bem, reestreando, né? Ou super estreando. Sim, de Casa Nova. Que coisa linda, olha só. Muito chique esse cenário, hein? Muito. Que privilégio. Primeiro a gente tem que agradecer a nós, como se diz o Snoop Dogg, primeiro a nós. Depois aos nossos amigos, Jesus, sempre Deus e Jesus. Deus e Jesus. Mas depois a nós que estamos aqui e os nossos queridos amigos John e Will pelo convite. Sim. E o que foi isso no começo? Quis deixar meio a nossa cara, meio místico. Meio místico? Ah, então foi a mística. Misticine. Misticine, isso mesmo. Misticidades. Eve, então com quem estamos hoje? Com quem? Quem? Conta, esperada, aguardada. Nossa querida amiga Letícia Soares. Finalmente, né? Deu certo, graças a Deus. Fazia tempo que a gente tava combinando. Nossa, agora vai. Agora foi. E seja super bem-vinda, Obrigada. Para esse bate-papo bem descontraído, divertido e muitos papos fora do planeta, né, dona Eve? É verdade. Se for para falar coisa do senso comum aqui, mas claro, né, que aqui estamos em terapeutas. E vamos deixar bem claro uma coisa, é um papo descontraído, um papo para leigos, né? A gente não vai trazer nada de formalidades aqui para ficar bem entendível aí para o pessoal de casa, né? Sobre essas conexões místicas. Isso aí. Então, vamos lá. Então, seja bem-vinda, Lê, novamente. E agora, né, nós queremos saber um pouquinho da tua trajetória, porque hoje o nosso tema é o despertar, né, Eve? Sim. O despertar da consciência, né? É um tema que está sendo bem atual, né? O pessoal está aí realmente acordando para uma nova era e acho que nada mais... ninguém mais propício, né, para falar sobre isso do que a Lê, que a gente tem algumas trocas ótimas, né? Mas antes disso, nós queremos dar um presente para você, Letícia. Já começou bem. Já começamos bem. Então, olha aí, a nossa canequinha maravilhosa. do Conexão Mística. Muito linda. Pra gente tomar um chazinho compartilhado aqui. Ai, fica muito já vamos colocar um chazinho. Já enche o gole, Eve. Já não fica a caneca vazia, né? Já enche. Não, já enche. Ai, obrigada. E esse chazinho é bem indiano. Conta aí o que tem nesse chazinho. Hoje fui eu. Caliente. Aham. Gengibre, canela, noz moscada, cravo e acho que é isso. É pra não tossir. Não, é pra não tossir, Lê. Intuitivamente. Proposital. Então vou falar um pouquinho da Lê, né? Primeiramente, nós conhecemos a Lê como arquiteta e urbanista, mas também como parapsicóloga agora, terapeuta transpessoal, depois você entra um pouquinho nesse assunto para a gente saber, mentora, escritora, taróloga, numeróloga e pensadora. Então vamos lá, dona Lê. Obrigada. Se apresente um pouco para nós. Gente,
é legal estar aqui porque a Aline foi uma das pessoas mais importantes, assim, nesse despertar, né? E o que a Eve falou é muito legal, porque é um tema que muitas pessoas passam e não sabem pelo que estão passando. Então, a título de informação, é legal que a gente traga bem a nossa história mesmo, né? Para as pessoas conseguirem se encaixar também nessas histórias e verem que é normal, que elas não estão ficando loucas, né? Que tá tudo bem. E eu, como pessoa, sou todas essas versões, né, que você falou. Eu acho que a gente não é nada, a gente está muitas coisas e a gente vai transitando nessas muitas Letícias, personalidades, muitas Alines, muitas Eves. E a vida é isso, né? Porque a gente não é a mesma pessoa quando está no papel de mãe, de filha, de amiga, de namorada, de mulher, de esposa, enfim. A gente é de diferentes formas nos lugares, né? A gente tem que saber se colocar, se portar ali. Então, a Letícia é essas e muito mais versões, né? Umas 90 a gente pode colocar. Sim, e esse caminho é de encontros e desencontros com nós mesmas, né? Então, esse despertar é muito interessante e eu gosto de falar mais, não só para todas as pessoas, mas em específico para o pessoal mais jovem, né? Porque a gente vem, principalmente nós, Eve, que nós éramos obrigadas a ir para a igreja, né? A gente era obrigada a estar presente, né? Ou na igreja católica, ou no culto evangélico. Mas hoje em dia não tem mais isso, né? E a gente vê que os adolescentes, essa nova geração, eles estão muito perdidos. Por mais que a gente ia emburrado, a mãe puxando a orelha, né? Porque às vezes queria estar lá brincando de bola, de esconde-esconde, que era o meu caso, andando de bicicleta, mas a gente ainda ia, né? E tinha um norte. E hoje em dia eu vejo que está muito perdido, né? Muito solto, né? Solto. Era essa a palavra. Isso. Mas conta para nós um pouquinho da tua história. Quem é a Letícia? Letícia. Gente, eu sempre fui muito normal. A Letícia antes do Do despertar, né? Ela era bem normal, assim. Eu gostava muito de festa, de sair, de beber. E voltava tarde para casa. Mas você não gosta mais? Fui parando. Pior que fui parando. A gente vai criando juízo, né? Vai fazendo escolhas, né? Escolhas. Eu saio hoje em dia, mas assim, não com a frequência que eu ia. Não bebo tanto que eu bebia, enfim. A gente vai aprendendo, né? Também lições e acho que fases, né? Porque além do despertar, que é toda essa coisa espiritual, tem as fases da vida também, né? E a gente vai acompanhando a idade, não adianta, né? A gente não fica adolescente para sempre. Até o nosso organismo vai mudando, né? Tirando alguns que ainda têm síndrome de Peter Pan, mas, né? Então, tem uns que estão fora de época ainda, né? O meu despertar, antes do despertar, né? Eu era essa pessoa bem normal, assim. Eu sempre fui muito revoltada. Sempre tive esse pezinho no questionamento, na curiosidade, sabe? Eu sempre fiquei questionando muito. E eu ia para a igreja, igual você fala, mas eu achava as pessoas muito hipócritas, assim, né? Que você chegava na igreja, tinha um falando da roupa do outro, daí na igreja, mas falando do outro, sabe? E aí eu comecei a me questionar e ir por esses caminhos justamente por não concordar com o que eu via. Foi o que mais me pegou, assim. E eu tenho uma história que é quando eu era bem criança, que me marca porque não era para ser uma coisa espiritual, mas acaba que é. Que a gente foi comprar CD, que naquela época era CD, né? E aí a minha irmã escolheu, as duas irmãs escolheram, tipo, CD de, artista popstar, né? E eu gostei muito no CD de um indígena que tava tocando flauta. Típico da pessoa bruxa. E eu colocava meu CDzinho, eu deitava no sofá e ficava escutando. E eu amo até hoje. Flauta indígena é um negócio que eu ainda quero aprender a tocar, assim. Então isso me marca, porque ninguém tinha me ensinado, eu não tinha estudado nada sobre isso e eu era super novinha, então... Tipo, era um chamado da alma ali já, sabe? E daí essas percepções acho que a gente só vai tendo depois que a gente desperta, né? E tem uma consciência maior, tipo, não era nada a ver aquilo tinha Sim, um porquê, você vai né? lembrando, vai resgatando essas, vai puxando, essas né? lembranças, né?
Eu tinha muito, quando eu era criança, era apaixonada aquelas mulheres, a veste indiana, sabe? Aham. Eu sempre quis viver aquilo, colocar aquele piercing daquele tamanho para vir aqui na orelha. Sempre gostei disso já na minha infância. Então, a Eu gente tinha uma tem... fantasia da odalisca. Tinha. Mas conta aquela história do altar que você fazia sem... Pois é, quando eu era criança, e a mãe sempre foi da doutrina espírita, mas kardecista, e no kardecismo, né, até a gente vai trazer pessoas do kardecismo futuramente para falar um pouco da doutrina, mas o kardecismo, ele não tem nada de ritualística, né, ele não tem altar, ele não tem velas, ele não tem mesa branca, como se acha, né, o kardecismo, ele é bem... Ele tem Clean. Bem clean. Era É essa o mais palavra. simples possível. Exatamente. E eu fazia a mãe vir aqui Era o formigueiro. no formigueiro para comprar guia azul e branca, Iemanjá, Estrela do Mar, e daí eu fazia altar para Iemanjá, colocava Estrela do Mar, colocava cavalo marinho, colocava concha e colocava flores e água com flores. Que criança que faz isso, Com né? 7 anos. Então eu nem sabia, mas eu gostava. Tinha um quadro enorme de sereia. Então, Já era pirada, já, desde pequena. E a pior que a gente sempre conversa, né? Que você também é da pegada mais rebelde. Eu não sei a Ivy se também. Eu tive minha fase também, com certeza. De usar tudo preto. Na minha época, que é antes ainda de vocês, né? A gente usava uns blazerzão com ombreira lá no pé, preto. A gente tinha aqueles Os espaguetes. vampiros, né? Nossa, e se achava, né? Os grunge. O que era aquela época? Acho que era grunge mesmo. Que anda tudo gótico, não Gótico, tinha? mas era mais pro grunge ali do que pro gótico. Na minha época era o gótico, que tinha... Era o que era punk dark, o gótico e o grunge também. E eu lembro que eu era criança e eu não gostava de ser normal. Eu falava para minha mãe, né? E eu falava assim, mãe, eu quero ter cabelo azul. E daí eu quero ir embora para Londres, porque eu não sei quem que tinha ido para Londres que falava que lá o cabelo, todo mundo andava de cabelo de qualquer jeito e eu queria ir Os embora. punk, né? Viu? Não, isso é anos 90, né? Versão 90. Da olha minha aí. época era emo, né? Que a gente andava com as Da franjinhas tua aqui. época era emo. Então é isso, né, Eve? E como que foi assim esse despertar? Como que foi esse processo, né? Depois que você passou por algumas coisas e você começou a ver que não era bem aquilo que falavam para você, né? Tanto na escola quanto na religião, quanto, né, na sociedade. A gente vai se descobrindo e como que foi se despertar para você? Isso é legal das pessoas entenderem que não é assim, né? Não é uma chavinha que vira e você simplesmente, nossa, despertei. Que a gente fica com essa crença, né? E seria até legal se fosse assim e depois que fluísse para frente, né? Mas é uma grande oscilação, na verdade, né? Surgiu como um desconforto. Foi esse desconforto que eu falei para vocês. Tipo, mas não tô vendo sentido nessas coisas que me ensinaram e que eu tô vendo aqui. E daí eu comecei uma busca, assim, bem solitária, sabe? Assistindo bastante vídeo no YouTube, que hoje em dia tem muito conteúdo lá, né? Que você não precisa nem pagar, cara. Tá de graça. É só assistir. É só ter interesse. E assistia muito, muito, muito. Daí eu comecei a estudar sobre mindfulness, que é esvaziar a mente, né? E foi na pandemia que aconteceu isso. E comecei a estudar yoga. E daí que eu me conectei mais ainda com a Aline, né? Eu já conhecia ela de outros lugares, nem sei, daqui da cidade. Mas daí a gente se conectou por causa da yoga. E eu comecei a estudar muito, tipo, o budismo, a filosofia da yoga, o que era, o que não era. Aquela monja Koen, eu sou apaixonada naquela mulher, eu concordava muito com as coisas que ela falava e comecei a ver no dia a dia, assim, as coisas, sabe? Que não fazia sentido para mim e que aquele jeito de ver a vida, de ter mais compaixão, que todo mundo estava errando, mas
todo mundo tenta acertar de algum jeito, e essa condenação que todo mundo vai pra cima da pessoa, né? E aí foi quando eu passei por situações que eu fui apedrejada, assim. Eu falo que se fosse em outra época, eu teria sido crucificada, apedrejada. Queimada na fogueira. Queimada na fogueira, entende? E aí eu comecei a ver a vida desse jeito diferente e comecei a ver que tinha pessoas que pensavam parecido comigo, ou que tinham filosofias, né, que me levavam para esse lado. E daí a grande virada de chave foi quando a Aline me intimou para ir na vivência de frequência de brilho. E eu nunca tinha ouvido falar, e foi que nem o podcast, né? Tipo, você já tinha me convidado, e aconteciam várias coisas que eu não conseguia ir, de repente teve um chamado, e é um chamado no sentido de... É uma vontade que você não tem como negar. É a você alma, tem, né? É a alma. Você a tem alma que te ir. empurrando, né? Te empurra. E esse despertar também né? É. É um desconforto dentro de você e nada faz sentido e tá tudo bem na tua vida, mas aí você fica... Eu fica acho que até inquieta, dá né? pra gente abrir um parênteses aqui na questão do despertar da consciência, pra gente dar uma explicada, porque às vezes tem gente que não tá passando por isso e tá tipo assim, que papo louco é esse, né? Então, o que é esse despertar da consciência pra você? A gente chama de matrix aquilo que é normal e comum, né? Eu acho que tem que definir isso também para ficar mais fácil de entender. Dá pra fazer uma apologia aí ao filme Matrix? Total. Que a gente vive em duas dimensões. Como se quem está no poder, eles criam toda uma narrativa para você pensar e ter que fazer as coisas sistêmicas, né? O que hoje pra gente é normal, né? Você casar ali perto dos 25, 30, você ter filhos, você se formar, você ter um bom emprego, ter uma boa família, e é isso. Pagar conta, Pagar né? conta, boleto, comprar apartamento, carro. ter vícios, né? Ficar bastante doente mesmo, porque eles querem ser te entrochar consumista, remédio, comprar coisas que você não precisa, que estão super faturadas, enfim. Essa é a vida padrão. Essa é a vida que todo mundo acha que é normal, né? Viver na correria, bem materialista, né? Viver na correria, viver atrasado. Viver na correria, gente. Todo mundo adora falar, ai, tá corrido pra mim, tô correndo. Mas a gente carrega muitos padrões, né? Eu vejo que eu carrego muito esses padrões, porque você vai vindo e você vai passando isso para os próximos, né? E os próximos vão recebendo e o pior daí que tá vai tudo... para a roda do hamster, né? Que a gente Tá fala. tudo tão embutido na nossa cabeça que às vezes a gente nem percebe. E o despertar justamente é começar a perceber essas coisas. Tipo, mas faz sentido pra mim ou eu tô fazendo só porque tá todo mundo Qual fazendo? é o sentido de tudo isso, né? Na verdade. Mas o que eu queria estar fazendo se eu pudesse escolher? Eu sempre gosto de colocar, tipo, se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria? De trabalho mesmo. Porque daí você começa a perceber, e isso eu faço com os meus terapeutas, né? Com as pessoas que fazem terapia comigo. Se pergunte essas coisas. O que você estaria fazendo se você não precisasse de dinheiro para sobreviver? O que teu coração ia querer? Porque daí você começa a ser mais sincero, porque não tem essa necessidade. Porque, além de tudo, a gente tem que sobreviver aqui. E a gente está nesse planeta material, né? Sim. Então, a gente precisa de dinheiro. Mas o despertar é justamente você relembrar o que você veio fazer aqui antes de encarnar. Porque a gente tem todo um planejamento, né? E aí, quando você não está nesse planejamento, seguindo o que você tinha pensado, que você começa a se perder, e daí começa a noite escura da alma, que é um dos sinais, né, que você está despertando, que é uma grande aflição, alguma grande dor, ou um luto grande que você passa. Alguma coisa trágica, tipo alguma doença bem séria, né? Um término que dói muito. Ou você pode ir pelo caminho do amor, que é estudando filosofias, conhecendo a yoga, que eu acho que é um caminho de autoconhecimento assim fantástico. E essas outras ferramentas, né? Tipo a frequência de brilho, tipo outras religiões aí que usam algumas substâncias, né? Terapias, que tem muitas. Nós queremos que saber ajudam. tudo. Nossa, como é muita coisa, né? Para mim começou, só para linkar, começou com depressão, crise de pânico. Né? Geralmente é. Porque eu já era rebelde sem causa. Eu era a verdadeira rebelde sem causa. E eu não aceitava ser rebelde sem causa. Porque eu nunca tinha passado por um trauma. Eu falava, por que eu tenho... Por que eu tô reclamando?
tenho meu pai, minha mãe, tudo certo com eles. E a vida, de repente, não faz sentido, né? Não faz sentido e falta alguma coisa, e você tem uma busca, mas você não sabe do que, falta alguma coisa, você tem uma saudade, você tem um vazio. Até arrepiei. E para você, exatamente, e para você, isso aí, para você, ou ir para um suicídio, né? Exato. Uma linha tênue. Então, tem que ser, é bom que seja falado isso, porque são muitas pessoas que podem estar passando por isso nesse momento. E é só um despertar. Exato. Aquele vazio, sintomas, né? Exatamente, aquele vazio. O que eu estou fazendo aqui, para que eu sirvo? Não sirvo para nada. A minha vida Não vai tem ser isso aqui que eu sentido. conheço dos meus pais, ou vai ser isso aqui que o meu professor, né, que eu me espelho nele e ele não conseguiu ser bem sucedido, né? Então, é um questionamento da existência. Exatamente. Pra que eu tô aqui? Porque você começa a ver todas as mazelas do mundo, né? Você tá ali protegidinho no conforto do celular. Aí você começa, tipo, não, mas tá tudo errado. Tá todo mundo só sofrendo, mas tem que ser assim. E não é assim, né? Também tem muitas coisas boas pra gente viver. E quando só adiantando um pouco da conversa, né? E quando a gente desperta, você fala assim, nossa, quando você enxerga além do véu, você fala assim, você vê esse corre, você vê essa 3D, você vê tudo isso, mas eu tô aqui. Você consegue sair como espectador da tua vida. Você sai, né? E você observa e você consegue entender, tipo, cara, isso aqui não sou eu. É um personagem que eu estou passando. Então, nesse momento, eu estou, né? Mas essas saídas, até você conseguir fixar e entender isso dentro de você, você flutua muito, né? No desespero da alma e volta. Não, agora nas síndromes do pânico, nas depressões, né? Exato. Nas crises existenciais. É bem isso, né? São crises existenciais. E não ache que, pronto, despertei, sei que tem o outro lado, que tá acontecendo um monte de coisa, eu escolhi estar aqui, nunca mais vou passar por isso. Nossa, sabe o que eu vejo, Lê? Aquela Barbie descabelada, sabe? Toda borrada, assim. Aquela figurinha. E passa, isso. E volta, né? Porque não é aquela linha linear, infelizmente. É assim, altos e baixos, né? O tempo todo a gente fica... Porque você se perde em você e você se perde no teu convívio, né? Porque muda as amizades, muda a galera... Tem muita fase que você tem que estar sozinho para você se entender e depois você acha que você está indo para o lado errado, depois você volta e não, é isso mesmo, porque aqui ainda não foi, não despertou, aqui também não. E é uma busca constante até a hora que isso se encaixa, né? Exatamente. E diante disso, você teve alguma dúvida, assim, em algum momento... Exatamente. Muitas. Porque eu acho que o buscar, né, a pessoa que é o buscador, né, do despertar da consciência, dessa busca, quem eu sou, né, o que eu estou fazendo aqui, ele traz essas dores, como vocês estavam falando, né, e traz aquela condição de que você tem que ter muita coragem também para passar por essas fases, porque são várias fases, né? De você se encontrar com as suas sombras. Então, a gente não quer assustar ninguém aqui, né, gente? Porque é uma coisa que faz parte do despertar, né? Você encontrar as suas sombras, só que eu acho que é uma coisa assim que é muito necessária. E como que foi para você quando você se deparou com essas dúvidas, tipo, ai meu Deus, tá pesado? Ou como que foi essa situação do Me arrependo até hoje, às vezes. De vez em quando. Porque assim, que é muito mais fácil a gente ficar no caminho que a gente já conhece e que tá todo mundo em volta de você fazendo daquele jeito e tá dando certo até certo ponto, é mais fácil. Que é mais fácil é inevitável. Só porque eu acho que a gente não tem escolha, né? Se você chega nesse ápice de, nossa, um desconforto muito grande, que você já foi, já viu, não tem como desver.
A ignorância é tudo, né? Como é bom eu ser falo, ignorante, a ignorância né? é uma bênção. Só que depois que você sabe, não tem como saber. E Não aí tem é só como pra desver, frente é que bem se isso anda, né? mesmo. E nesse pra frente que se anda, né? É essa questão das sombras, né? É abraçar, acolher, dar um respiro, pega um ar lá na superfície e de novo mergulha no fundão do poço. Vai lá. Uhum. E daí... Vai assustar o povo. Daí vai lá. Mas sabe que eu acho legal falar, Eve, porque às vezes a gente já tá no fundo do poço e daí é essa linha tênue, Exatamente. né? Porque graças a Deus, minha mãe é kardecista e ela sempre me orientou muito. E ela nunca puxou a sardinha pro lado dela. Ela falava, Aline, não quer vir na doutrina espírita? Não precisa. Mas vai em qualquer lugar que você precisa ter Deus no teu coração e você precisa ter uma espiritualidade. Então, ela sempre me falou isso. Essa orientação é importantíssima super de importante. qualquer religião. eu acho. Exatamente. Então, isso me deixou muito livre, sabe? Me acolheu também. Então, e em todas as religiões, né, a gente sabe o que é um suicídio. Então, na visão espírita também, o suicídio, né, você volta, você regride, né, na próxima vida, para quem acredita. Na verdade, o suicida, ele faz isso para ele se livrar do problema. Sim, Só que ele carrega junto. o problema para as Não próximas. tem como. Não tem. Não, é no depois e para as próximas também. Então, essa questão é bem delicada, né? O suicídio, eu acho que até é um tema para a gente tratar numa outra oportunidade, porque realmente é uma coisa muito necessária de se falar. Inclusive, tem até um dia, né? Um mês do suicídio. Mês de setembro, né? Então, porque é muito importante mesmo. E realmente é quando a pessoa está nesse vazio, né? E ela não sabe por quê. E ela não tem aonde, às vezes, buscar essa ajuda. Com quem falar, né? Exatamente. E procurem, gente, procurem ajuda. E sair desse lugar, eu acho que é achar o teu propósito, né? Exato. Porque daí você dá sentido pra tua vida. Porque o que eu acho que leva uma pessoa a acabar com a vida é ver que não tem porquê, né? Acaba todos os porquês. Tipo, ela não consegue se agarrar em nada e ver sentido em nada, então é melhor nem estar aqui. Daí tem todas as consequências, né? Que daí cada religião vai pensar de uma forma. Eu já ouvi que a gente fica aqui, né? O tempo que a gente teria a mais, a gente fica aqui. Então, tipo, não adianta acabar, porque você vai ter que ficar. Se eu puder fazer um parênteses aí, a gente vem para a Terra com uma cota de fluido vital. Então, vamos dizer que você tem lá fluido vital para durar 80 anos. E com 25 anos você se suicida. Você vai ficar por aqui Gastando não, aspas. não. Dando. Ficam doando porque ficam te sugando, te vampirizando todos esses anos que outros você teria mais. anos até 80. A energia vital que você ainda tem. É bem pesado, gente, eu sei, é pesado mesmo, mas às vezes não sei por que surgiu essa conversa aqui, o acaso não existe, né? Eu acho que precisa tocar as pessoas de alguma forma, né? Até é bom a gente falar isso. Aqui, e nós não temos a verdade absoluta e não queremos ter, mas que filtrem o que a gente fala e que levem o que for aquilo que fizer sentido e que ressoar, né, com cada um, no coração de cada um que estiver ouvindo, que o intuito é esse. É porque a gente não é dona da verdade, né? Nós estamos aqui trazendo conteúdos que a gente estudou, né? Que a gente mais ou menos entende daquilo que a gente vivenciou e estudou e da vida cotidiana mesmo, né? Então, cada uma trazendo aqui o que sabe um pouquinho para acrescentar. E essa questão da depressão, Eve, eu lembro que eu tive... o sintoma que eu tive, a primeira crise existencial foi pro lado da depressão. E eu lembro que o Lipe tinha uma amiga minha, manicure, a Lu, um beijo para ela, e ela já tinha passado por isso, e ela falava assim, ela me ajudou muito, e ela falava assim, venha fazer a unha. Então, ela fazia eu fazer a unha toda semana.
E ela falou, Aline, se te convidarem para sair, vá, faça. Porque se você não for agora, vai ficar pior, pior, pior. E eu falava, e o Lipe falava, vamos sair. Eu falava, eu vou ter que me arrumar para me desarrumar. Ai, que chato, eu vou ver pessoas que eu já sei o que eles vão falar. Então, vem só coisa negativa na tua cabeça. Né? Mas sempre tem uns anjos, né, que fazem a diferença na nossa vida e a gente tem que estar atentos, né, Sim. aos sinais, às pessoas, né, e aceitar, estar aberta também para que alguma coisa nova entre no teu consciente e que você comece a trabalhar isso e vá moldando, né, uma nova visão daquilo que você quer para a tua vida. Sim, querer se tirar dali também, né? Porque é igual vocês falaram, quanto mais negativo você vai ficando, daí tudo fica ruim, né? Você acha todas as pessoas chatas, insuportáveis, você não quer ver ninguém mesmo, porque você acha todo mundo um saco, um tédio, você não quer fazer nada, você não sente vontade de fazer nada. É realmente um vazio. É um vale, né? Você vai completo, descendo, assim. você vai caindo naquele abismo. E é só a falta de se alinhar com o teu propósito, de se alinhar com a tua alma. O que a tua alma queria. E isso geralmente acontece ali entre os 29 e 30 anos, né? Que é o retorno de Saturno. Que é quando a tua alma começa a te cutucar de... Por que você não está fazendo o que você tinha combinado que você ia fazer aí? E aí que começam esses incômodos todos, né? Se você tem a sorte de, antes disso, já começar com esses despertares, você passa mais tranquilo. Mas ainda assim, todo mundo vai ter a crise dos 30, né? Até quem não acredita. Então, é uma coisa bem importante e é um rito de passagem, porque você realmente entra para a vida adulta, né? Começa todas as responsabilidades ali e daí mais essa da tua alma também querendo que você faça o que você tinha que estar fazendo. Me veio aqui agora a galera do rock, né? Que se suicidou nessa faixa etária, né? Nos 27, se eu não estou enganado, 27, 28 anos, que é essa... Normalmente é fase. nesse setênio, né? Ali nos no setênios. 28 anos. Dos 28 aos 30 Winehouse, né? pegado. Kurt. Várias pessoas incríveis, né? Que trouxeram tanta... E eram pessoas fantásticas. Fantásticas. Que estavam ali. Infelizmente. E é só essa falta, é só um né? direcionamentinho ali, né? É só um encaixe. É só um encaixe. Isso que a gente sabe dos ídolos, né? Dos famosos, mas assim, no dia a dia sempre tem alguém ali do teu lado, né? Na tua vizinhança, sempre tem alguém que está perdido, que está precisando de um... E daí acaba que não se encontra e acaba indo para as drogas, né? Porque precisa da fuga. É o escape, né? Sair. Então, Exatamente. A droga é isso, né? É a pessoa buscar... um vazio. Preencher Preencher aquele o vazio. acha que sair ali dessa vai... realidade também, né? Que, na verdade, a gente consegue com essas coisas espirituais, né? Hoje a gente tem Exatamente. mais do que comprovado que com respiração você consegue o mesmo efeito, por exemplo, da ayahuasca. Exatamente. Né? A frequência de brilho, a né? frequência de Eve? brilho. A frequência de brilho. Nossa. E É traz a maravilhoso. frequência de brilho, ó, gente, eu sou muito apaixonada por frequência de brilho. Somos, né, Eve? Não Porque querer puxar é um negócio sardinha. fantástico. Porque a tua alma te leva e ela realmente sai na maca o que ela quer, o que ela tá precisando. Você não manda nada, né? Não. E você entra naquilo que você precisa, né? Então é bem... Sou suspeita para falar, né, Eve? Eu também, né? Nossa, maravilhoso. A frequência de brilho coloca é muito precisa, ela é precisa, né? Isso. Não tem nem como a gente falar o que é uma frequência de brilho, porque a pessoa tem que vivenciar e cada um é diferente, porque ela vai ali no ponto que a pessoa precisa trabalhar, mexer, desobstruir, liberar, limpar, né? Tem todo esse processo. A minha frequência de brilho foi o que me despertou. Porque eu fui lá e não sabia o que era, fui bem despretensiosa. Tipo, confio na Aline, a Aline falou pra eu vir e tô aqui. Ai, meu Deus. E aí... Olha aí. Pena que eu não pude estar nesse dia, né? E ela não pôde estar no dia. E aí, quando eles abriram meu coração, eu achei que ia vir todos os meus traumas, né? Eu já quase morri várias vezes, fiquei na UTI, tive problemas sérios, assim, de saúde, né? Tive um relacionamento tóxico, que também quase fui nessa. Já bati o carro na estrada. Então, tipo, eu tive experiências de quase morte, mas não, de fato, quase morri, né? Mas fiquei ali, com poucos porcentos, né?
E na frequência de brilho, eu achei que ia vir esses traumas para eu cuidar, né? Porque quem estava ali comigo participando da vivência foi assim. Foi vindo esses traumas mais mundanos, né? Mais dessa vida. E aí, quando eu deitei na maca, eu comecei a chorar de saudade de casa. Uau! Saudade de casa, porque vocês me largaram aqui sozinha e eu não sei o que fazer, ninguém me deixou com manual. E não consegui abrir o olho, né? Com o olho bem fechadinho, tremendinho, assim. Aí veio 2 daquelas aves bem grandes. Não era urubu. É um outro nome que tem aqui. Águia, condor. Não, mas é tipo urubu, não é bonita. É um bichão pretão, assim. Aí elas vieram na porta e eu fiquei tipo, meu Deus, saudade de casa, o que eu tô falando, né? Bem louca. Aí quando eu abri o olho, elas falaram, ai, nossa amiga pleiadiana. Daí eu falei, Uau. Pleiade o quê? E eu não sabia o que eu era, nunca tinha ouvido falar disso, né? Aí, sabe aquela cena do Crepúsculo, que a menina chega em casa e vai procurar o que é vampiro? Eu fiquei bem louca procurando o que era, porque daí eu queria saber o que era. Aham. Daí que eu fui descobrir de seres estelares, daí que eu comecei a entrar nesse mundo mais Que viajado, né? Mais diferentão. Hoje em dia tá bem mais comum, né? Mas assim que eu fiz, que eu descobri que eu era, não tinha muita informação. E daí eu lembro que eu me internei assim no quarto, só queria saber o que era aquilo e, né? O que tinha acontecido, que eu tinha chegado naquilo. E os traumas de lado, né? Os traumas Olha ficaram, só, né? Então, porque os teus traumas estavam todos acontecendo. O que estava acontecendo com você era porque você estava nessa busca. E você não sabia quem você era, de onde você veio, e ali você foi para descobrir. Então é muito incrível, mas assim, o pessoal, né, que está ouvindo o podcast, não vai entender como que você viu essas aves, se você não se assustou, viu como elas estavam ali, ave gigante, é tudo esquisito, né? Então dá uma clareada aí pro povo. Essa dos passarinhos e dos cachorros era de verdade, né? Eles estavam fisicamente ali e vieram perto da sala que a gente tava. Ah, sim. Mas eu não vi nada, né? Eu fui para uma sala que era toda branca, que foi a mesma sala que eu fui quando eu tomei a ayahuasca pela primeira vez. Só que quando eu tomei, Mas você foi no subconsciente. Fui no inconsciente no ali. Inconsciente. Tava com os olhos fechados. Na frequência de brilho a gente não usa nenhuma substância, é só tocando, né, os pontos ali do coração. É através da respiração. Da respiração, e da né? vocalização, né? E aí eu fui no mental, né? Que daí eu tentava abrir o olho e eu não conseguia. Você meio que entra num transe ali, né? É o teu processo, né? Então, é como se fosse um transe, mas é uma coisa... Hora que você quer sair, a qualquer momento você Exatamente, sai, né? não é uma não, coisa fixa. eu não queria abrir o olho porque eu não queria sair dali, porque pra mim tava gostoso, né? Mas alguns processos, você fica realmente ali com o olho, tipo, lacrado, vamos dizer, porque você precisa passar por aquilo para limpar, né? Para você realmente conquistar aquilo que você foi em busca, que é a liberação dos teus traumas, né? Os desbloqueios. Então faz parte mesmo. E esses desajustes que que às vezes nós trazemos, né, da alma, que não, eu tô perdido, não sei para onde que eu vou, não faz sentido, são essas couraças, porque o nosso coração é o acesso, é o portal divino, né? Então, se tem muita camada ali de trauma, de dores, de crenças limitantes, de padrões, você não acessa esse coração, né? Essa conexão com o teu coração. É aquela coisa das camadas da cebola, né? É muito clichê, mas é muito verdadeiro. Exatamente. São muitas camadas que a gente já vem, né? De várias experiências que foram te bloqueando e aquilo vai formando essa couraça, né? Então, quando você vai tirando as camadas, né, do coração, as camadas que estão ali, uma pessoa que não confia em ninguém, que é muito introspectiva, ela tá ali toda fechada naquela couraça dela, né? Isso. Cheia de camadinha, né? Cheia de coisas camadas. que aconteceram ali escondidas. Então é interessante, você deita e sai outra pessoa, né? Você deita uma pessoa e você sai. Em questão de 1 hora, 1h30, você fala assim... Uau! Que alívio! Tipo, mas alívio de quê?
né? Mas que alívio. Saiu uma camada, né? Aham. Limpou, ufa. Uma Menos ou uma. algumas até, né? Dependendo da vivência, experiência ou terapia que você buscar, são bem profundas e podem tirar várias camadas aí, né? Mas vamos voltar para o nosso despertar, né? Que a gente já deu uma voltona. Meu Deus do céu. Era pra ficar simples, daí a gente já tá falando até. Mas foi muito bom você trazer essa experiência da frequência de brilho, porque Foi incrível. né, tem 2 terapeutas aqui em Telêmaco, né, para fazer em quem tiver disposto a Eu super indico. participar dessa É muito experiência. incrível. É muito incrível. Que bom. E sobre o despertar, Lê, por exemplo, como que é você lidar com o teu trabalho, com a tua família, com a tua vida pessoal, com os rolezinhos? Como que é? Eu acho que é a parte mais difícil, né? Porque quando você começa a despertar, você muda todo o jeito que você pensava antes e o jeito até que você vivia, né? Tem coisas que você consegue manter e tem coisas que não. E aí isso até falo como dica, não seja tão radical, né? Eu pelo menos, não sei se com vocês foi assim. Mas daí eu só queria saber disso, só queria estudar isso, e daí eu entrei que se eu saísse, se eu convivesse com pessoas, eu ia contaminar a minha energia e sabe, eu entrei numa pira muito grande, e eu sou muito intensa. Então, assim, eu queria só estudar isso, e eu queria estudar tudo ao mesmo tempo, e queria saber todas as terapias que tinham para fazer, e queria viver tudo aquilo. Então, eu sou meio... Eu entro na noia, entendeu? Não, daí mas eu já fui fico, assim também. Eu Você fico é viciada intensa. naquilo, né? Eu fui assim também. E tudo que é demais faz mal, né? Faz. E isso acalenta muito o coração, porque você vem numa busca, e aquilo começa a te fazer sentido, e você quer Preencher, né? saber, quer saber. E tem coisas assim que você nem precisa saber, ou que não é a hora de saber ainda. E eu né? acho que o equilíbrio, né? A gente sempre conversa sobre o equilíbrio, o caminho do meio. Então, é óbvio que você vai precisar de amigos mais terrenos mesmo, Sim, mais a gente mundanos, se né? sente também muito sozinha, né? Muito. A gente precisa de uma troca com alguém que está vivenciando aquilo ali, né? É legal achar amigos que pensem igual você, mas continuar com teus amigos que te conheciam de antes e que pensam totalmente diferente. Porque chega uma hora que você precisa de um escape para tipo, voltar pro planeta Aterrar, Terra. né? É, Aterrar. porque você começa a viver muito lá, você começa a ficar meio louquinho mesmo, né? Sim. E eu lembro que minha mãe falava: você vai começar a estudar essas coisas, você vai começar a ficar meio louca. Eu conheço gente que foi internada por causa disso. E realmente, eu fui batendo os pinos mesmo, assim. E chegou uma hora que eu falei, cara, que daí entra no arrependimento, né? Se eu tinha me arrependido de alguma coisa e tal. Pra mim, a parte mais difícil foi essa. Porque teve muitas vezes que eu me questionei, não era melhor não saber? Não era melhor só ter continuado lá? Arquiteta, tava dando certo, tava tudo bem, sabe? Eu tinha dinheiro para fazer minhas coisas e né, a vida fluindo conforme o planejado, né? Só que daí que eu falo que eu não tive muita escolha porque a vida realmente me empurrou para tipo, não, você precisa saber dessas coisas porque você tem coisa a mais para fazer. Hoje eu entendo. E aí hoje eu entendo também que não adianta forçar a hora que a gente quer, porque vai acontecer a hora que a gente estiver preparado, a hora que Deus achar que é melhor, já tem um plano. E daí quando a gente sabe de todas essas coisas, né, e se informa e sabe que tem uma missão, que tem um propósito, que tem um negócio a mais que vai dar mais sentido para tudo isso, você já quer né? Você quer que aconteça agora. Você quer pegar um atalho, né? Vamos logo. Não, bora. Bora, tô pronta. E às vezes não tá, né? E aí que vem os baldes de água fria. Daí você já quer largar tudo, já quer desistir de tudo e já fica revoltado. E fico de mal com eles, já fiquei de mal com eles, com a minha espiritualidade, com meus guias. Já parei de ir e eu gosto muito de ir frequentar todas as igrejas, assim. Me sinto muito bem em todas, gosto também, de todas, acredito em todas. Eu falo que acho que não me recebe muito bem. Ó, lá vem a louca de tudo. Aqui tá em tudo. Uhum. Já me perguntaram se era pecado. Você acha que é pecado? Não, eu acho que... Eu penso que a gente está agregando conhecimento, né? Porque eu acho que é tão legal, eu gosto... Eu tenho uma cliente que ela é evangélica da congregação, mas ela me fala cada coisa tão boa e eu consigo entender o que ela está falando. A essência. Para mim. Nossa, eu falo, nossa, mas como é bom conversar com ela, sabe? E eu tenho uma outra cliente também mais nova e ela é carismática. E ela fala as coisas da cura e libertação, eu falo, cara...
Eu entendo você. Eu tipo entendo, assim, né? tipo Eu assim, entendo. Eu acredito na mesma Eu coisa, mas Aham. com Com leituras viés. diferentes, né? Exatamente. E eu acho muito legal essa troca, porque me enriquece muito. Isso é quando você pode pegar a essência de cada um. É como você tá lá no espectador. Opa, isso daqui serve para mim. Eu não preciso ir lá fazer toda a ritualística deles e tal, mas aquela coisa é tão legal e tão confortável, que traz um conforto, um amparo. Então, por que não? Então, isso tá bom para mim. E você não entra em choque combatendo aquela religião, né? Exato. Combatendo e ficando contrário. Não. Se você tem um entendimento do todo, você sabe que aquilo são ferramentas que a gente tem para seguir da melhor forma possível, né? Nessa caminhada da vida. Na verdade, todos os caminhos estão levando ao mesmo fim, né? Exatamente. Que é o mesmo Deus que tá todo mundo falando sobre amor, sobre essa evolução, sobre ser melhor, né? Então, na verdade, não tem diferença, né? Não tem diferença, exatamente. Todas vão levar para um... Para mim, eu penso que o pecado é esse julgamento e a falta de empatia, né? A gente não entender o que aquela pessoa tá passando, até as piores coisas que o ser humano pode fazer, você tem que entender aquela pessoa, porque é o que ela tem, ou o que ela absorveu, ou o que ela aprendeu. Então, isso para mim é pecado. Eu vejo isso como um pecado, e não você ir em outros lugares. Eu acho que pecado nem existe, na verdade, porque eu vejo assim a gente muito... E para mim foi muito forte isso no despertar, que eu acho que a última fase, que é de integrar tudo que você passa, né? Eu já me peguei errando muitas vezes. E, tipo, se fosse em outras épocas, talvez eu teria me próprio julgado, sabe? Sim, Como? Ser chicoteado. Isso que eu ia falar, E pega o aí, chicote. quando você tá na posição de tá todo mundo te julgando e todo mundo te apedrejando, e você e interioriza isso mesmo, né? E consegue levar isso pro aprendizado, pro lado do bem. Você nunca mais faz isso com ninguém, de apontar o dedo e falar que o outro tá errado. Sim. Porque você sabe o que é e como é ruim, mesmo sabendo que tá errado, você tá sendo julgado por todo mundo. E, tipo, coisas que facilmente qualquer outra pessoa teria feito errado de jeitos diferentes, mas errado, né? O fato ali seria o errado. E daí você tem essa compaixão com o outro. E começa a entender que tudo que você faz afeta o outro, sabe? E de repente é uma pessoa que está passando por um momento super difícil. E daí você vai lá e aponta o dedo e você é gatilho para acontecer uma coisa muito pior, sabe? E para a pessoa, naquele momento, é o que ela pode fazer. É a Exatamente. saída dela. É né? por isso que não existe o certo e o errado, né? Na verdade, não existe o errado. Você faz o melhor é que o pode com a momento, consciência, é o né? melhor que você pode naquele momento, né? E daí você sai do julgamento. Isso E que aquilo ali serve como uma experiência, né? Porque eu sempre penso assim, eu no meu último dia de vida, eu sempre me vejo no meu último dia de vida, no meu leito da morte, e eu falo assim, Aline, valeu a pena? Isso. Valeu a pena Perfeito. aquilo? Então, eu sempre fico pensando e refletindo sobre isso. Valeu a pena eu ter feito isso? Ah, não, então deixa eu fazer. Ou não, valeu sim. Então, eu sempre me coloco nessa linha futura, acesso. Essa extremos, é né? uma linha que todo mundo sabe que vai acontecer, né? Se tem uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, é a morte. Todo mundo vai morrer. Então, a gente tem que trazer esse momento para o nosso dia a dia, porque na verdade, o que a gente tem é o hoje. A gente só tem o presente, né? Então, quando você traz a tua morte, amanhã eu posso estar morta. Eu já fiz tudo. O que mais que eu tenho que fazer? O que está faltando? Será que eu estou andando com coerência? Será que eu estou tendo essa caminhada? E outra, vamos aproveitar. Nossa, olha que legal esse momento. Olha, a gente está aqui com a Letícia, com a Aline, com o John, né? Olha que bacana esse momento, essa troca. A gente precisa valorizar cada momento, o presente, né? Porque o presente é um presente mesmo, né? E a gente volta na Matrix, né, nesse momento. Porque é o que a gente estava falando. Então, você está ali na Matrix, vivendo na roda do hamster, como se diria, né? Roda dos Acordando, ratos. trabalhando,
indo Pagando dormir, boleto. pagando boleto, e nananã, e dinheiro, e conta, isso e aquilo, e julgamento, e prestar contas, e vários papéis, várias funções na minha vida. Mas e o que Sim. que a tua alma quer? O que teu Exatamente. coração diz? E pra pertencer, a gente acaba se propondo a coisas que a gente nem faria, né? Tipo, talvez se você estivesse sozinho ali, você nem julgaria aquela pessoa. Mas você tá numa roda de pessoas que começam a falar daquela pessoa, só pra pertencer àquilo, você começa a falar junto. Coisas que você nem falaria sozinho, nem tá pensando aquilo. Exatamente. Outra coisa, assim, que eu também não gosto é essa questão de caixas, né? Por exemplo, assim, se eu vou... eu faço yoga. Então, eu tenho que andar de dread, desapegada, com a calça O estilo larga. do yoga. Daí, se não, eu sou vegetariana. Então, eu não posso ir num churrasco, eu não posso isso, eu não posso ter contato. Tararara. Enfim, isso, sabe? Essas caixas, eu acho assim que tá separando muito as pessoas. Maçante, aham. E você vive você não vive o que realmente a tua alma quer, você vive um padrão que te colocaram. Exatamente. E você tem E que... é difícil, né? Porque até quando a gente entra nesse mundo mais espiritual, que a gente acha que todo mundo é evoluído, não é. Não. Você vai cair na mesma ali. O problema que eu tive na igreja católica, que era a que eu frequentava, era que eu achava as pessoas hipócritas e via fazendo coisas que eu não achava bacana, né? Quando eu fui para um grupo totalmente espiritualista livre e tal, eu achei que, nossa, a galera vai ser muito evoluída aqui. Não, rola muito ego, muito ego. Aí fui para um terreiro de Umbanda. A mesma coisa. Então, o problema não é Deus, né? Não é os guias. O problema Sim. são os seres humanos. Somos porque colocou o ser humano ali e vai começar as picuinhas. Viver em sociedade é muito difícil, né? Difícil. Quando você tá ali excluidinho, isoladinho, é muito bom e fácil ser evoluído. Nossa, não tem ninguém te incomodando, né? Mas no teu dia a dia, na 3D, no teu trabalho... Aí, no pra você ver que você tá evoluído mesmo, você tem que conviver com pessoas. Tem que ter um Exatamente. relacionamento, Você tem que fazer né? os relacionamentos que vão fazer Pra o ver como é que você tá crescimento. se saindo, né? Eu Exato. tô menos ciumento, eu tô mais paciente, eu tô conseguindo escutar os outros, tô conseguindo não julgar os outros, né? Consigo colocar um fim ali naquele ciclo que eu tô vendo que não acho legal. Porque se você só tira o corpo fora, você não faz mais. Já é um começo. Mas se você não para as outras pessoas, você meio que tá ajudando, né? Não tá atrapalhando, pelo menos, né? E a zona de conforto também, né? Ela traz uma estagnação, né? Então, se você fica na zona de conforto ali, tipo, você não consegue evoluir, não consegue interagir, você fica naquilo ali. A zona de conforto sempre é uma coisa a ser questionada, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre, tô na zona de conforto. Peraí, vamos Infelizmente, para crescer dói, né? É desconfortável você sair daquilo que você já conhece, mesmo que não seja tão bom, e dar esse passo para o desconhecido. Mas geralmente é o desconhecido que traz coisas incríveis, né, pra gente. Exatamente. E o que você diria para uma pessoa que está começando a trilhar o caminho do despertar? O que você indicaria, assim, por onde começar? O que a pessoa deveria seguir? Confiar mais nela mesma. Porque quando a gente começa com esses despertares, a gente sempre acha, se a gente não estiver bem firmado ali na autoestima mesmo, eu acho que todos os caminhos, no final das contas, caem nisso, sabe? Os problemas que a gente tem na vida é por falta de autoestima, de confiar no teu coração. Porque é igual a Aline falou, todo mundo que defende uma teoria, defende porque ela já se convenceu daquilo. Então, quando você for discutir com ela, ela vai ter os melhores argumentos e vai te mostrar o ponto de vista dela, que vai ser válido. E se você escuta com o coração aberto, você fala, faz sentido. Mas depois pensa e processa. Faz sentido mesmo? Ressoou no meu coração? Como eu me senti com essas informações? Filtro, né? E ninguém sabe mais de você do que você mesmo. Então, tipo, eu já tive gente que bateu no peito falando, porque você, quando não era assim, você era mais feliz. Como é que você sabe? Só você sabe de você. Né? Só eu tive comigo nos melhores e nos piores momentos da minha vida. E teve muitas coisas que eu passei com pessoas queridas, ok? Mas que senti na pele, só eu senti. Só eu sofri aquilo, só eu vivi aquilo. Então, eu acho que a gente tem que confiar muito na gente. O que está fazendo sentido para mim? Tá ressoando com o que eu acredito ou não?
Porque tem muita baboseira também nesse meio espiritualista, né? Tem. E daí acaba que volta no começo, né, da conversa. É a 3D. A gente tá aqui com o mental, com o emocional, com o sentir, com o racional. Então, é o que a gente pode. Então, por exemplo, por mais sementes estelares, por exemplo, né, que vieram, as novas crianças que estão vindo, né, com essas aptidões, enfim, com o coração mais aberto, com 500 mil pleiadianos, né, para o ano de 2025. Exatamente. Então, por mais que venham essas almas, elas vêm encarnando dentro de um corpo físico, com um mental e um emocional. E é um ser humano. Cheio de emoções e complicações. Absorvendo, né, tudo aquilo que ela está experienciando. Que ela experienciou de bullying, de relacionamento familiar, de crenças limitantes. Então, a gente é um conjunto de tudo isso. E você ir soltando e deixando as amarras e liberando essas mochilas que vai carregando até você se trilhar um norte, mais ou menos, porque é uma busca até o final, né? Incessante. E eu não sei o que é pior, né? A gente que já é alma tudo bem antigona, que tá aqui há anos reencarnando, ou essas que estão vindo pela primeira vez. Porque a gente, pelo menos, sabe que daí vai ter traumas também, né? Quando a gente não acha nessa vida, você vai resgatar em outras vidas, né? O que tá acontecendo, da onde que eu tô tirando isso, da onde que eu tô puxando. E essas que nunca vieram. Elas têm Como bastante que elas viram, dificuldade, né? Bastante dificuldade, porque eles estão vindo de planetas que eles não a fala é obsoleta. Eles são telepáticos. Aí você imagine um ser que já está mais evoluído, pega uma maquinona dessa toda dura, toda como um escafandro, né, no mar. Então, aquela coisa pesada, enferrujada, né? Eles não precisam de um corpo material, físico, nessa densidade de terceira dimensão como a gente. Então, para eles é muito difícil essa adaptação. E então a gente tem que ter também cuidado com essas crianças que estão vindo, né? Sendo também colocadas numa caixinha, né? Por não entender esses QIs elevados, né? Então tem muita gente colocando essas crianças na caixinha, né? Não sei se eu falo, não falo. Do autismo. No autismo, exatamente. Do TDAH. Que eles são muito mais evoluídos, os QIs estão lá para cima, não estou falando todos, não vamos generalizar, mas 95% dessas crianças são seres de outros planetas que estão habitando aqui para nos ajudar a evoluir, né? O planeta Terra a se melhorar. Então, a gente não entendendo isso, daí judia, né? Judia dessas crianças, porque limita o que elas vieram para ser, né? Exatamente. Porque eles são seres muito puros, eles sentem muito mais que a gente, eles são Sentem muito muito mais mais abertos e têm muito mais sensibilidade. Então, o que a gente consegue fazer com muito esforço, eles já estão abertos direto. Sim. Então, para eles é muito mais fácil essa conexão e por ser mais fácil também é mais difícil. Porque o mesmo tanto de luz é o mesmo tanto de sombra, né? Exatamente. Então, tipo, você vê uma pessoa super plena, com muito conhecimento, coisa assim, você já sabe que a história dessa pessoa foi lascada. Geralmente, quem tem missão, e daí, geralmente quem se importa com esses temas, né, de despertar espiritual, de ir atrás dessas coisas, tem missão, que é esse grande despertar global que está acontecendo. Então, saiba que tua vida não vai ser fácil. Mas a de todo mundo está sendo difícil também, né? Como um conforto, um quentinho no coração. E todo mundo consegue superar, né? A gente precisa, e infelizmente o ser humano ele aprendeu a aprender pela dor, né? Não é pelo amor. Infelizmente. E tem como ser pelo amor, mas geralmente a dor ela é mais rápida e eficaz. Mais rápida. Né? Tipo, bum. E eficaz, né? Porque quando você passa por uma dor, você não quer passar por aquilo de volta. Então, você aprende na primeira. É verdade. Exato. Minha mãe sempre falava isso. Né? Vamos errar, mas errar de jeitos diferentes. Então, foi por um caminho, viu que não deu certo, você já vai se armando para errar de jeito diferente. E aproveitar e ver os exemplos que tem ao redor, né? Porque a gente tem muitos exemplos na família, na casa dos amigos, né?
Então, um outro exemplo, opa, ali não deu certo aquilo, não vou por aquele lado. Né? Ficar alerta, ficar atento. E ouvir o coração, né? Eu acho que a gente tá tão para fora, a gente tá tão assim na tela, preocupado com o que vão falar, tão para fora, e o coração tá falando tanta coisa, a gente não consegue conectar, e essa intuição é tão fantástica, né? Hoje em dia eu escuto tanto minha intuição e eu vejo que às vezes que eu não escutei ela, eu falo, cara, eu só me avisei. Me avisei, não me ouvi porque não quis. É bem isso, né? Tipo, até de ir no mercado. Não vá por aqui. Vou. Tem alguma coisa no caminho, né? Tem, sempre. Eu adoro quando eu falo com vocês e fala, você tá no cabeção, vai pro sentir que é mais confiável. E é muito importante, né? Quando você está meio aflito, assim, e tem alguma coisa te incomodando, você sentar. As pessoas não têm esse hábito. Você sentar, respirar, coloca a mão no coração, né? Respira e daí pede um conselho, uma intuição. Tem uns exercícios assim justamente de intuição. Que você fecha os olhos, né? Se conecta ali, e daí tem que estar num estado de presença que você atinge respirando. Então, nem que tenha que ficar 10 vezes ali respirando, fica. E aí você se propõe, né? Se eu for para direita é sim, se eu for para esquerda não. Daí tem que ser pergunta de sim ou não. Mas você sente no teu corpo físico se o sim te deixou confortável ou se o não te deixou mais confortável. E aí em mim eu sou muito... Eu arrepio, sabe? Eu lacrimejo, eu bocejo quando eles estão perto de mim. Então, para mim é bem perceptível. Assim. Bem sensitiva. Bem sensitiva, aham. Bem Márcia. Bem Márcia. Verdade. E... Pra mim, esse exercício é fantástico, assim. Quando eu tô com alguma dúvida, é só eu me ancorar ali que vai. E aí, pra quem tá nesse despertar, eu acho que é isso, sabe? Buscar todas essas ferramentas, mas não se perder buscando fora, sabe? Eu me perdi. E eu falo isso porque eu me perdi, assim. Os maiores ensinamentos que eu posso passar é porque foi as coisas que eu fiz errado no meu caminhar. Eu fiquei querendo tanto que os outros me falassem o que era, porque eu sabia que eu tinha uma missão, sabia que eu tinha um propósito. E aí eu queria que alguém viesse, e daí que eu comecei a ir na Umbanda, porque eu queria conversar com a entidade. Que viesse um guru e falasse, você tem que fazer isso. Né? Isso, certinho, assim. E me passasse até a lista de fazeres do dia. E não vai acontecer isso, né? Não, infelizmente não vai. Essa certeza, você nunca vai ter. Mas você até tem, né? Porque eu tenho no meu coração o que é e o que não é. Mas, Lê, agora para e pense, né? Principalmente eu vejo que a gente é bem parecida, né? Você vem e chega alguém e fala assim, Lê, você vai fazer isso, isso e aquilo. Você fala, ai, que chato. Tipo assim, pode ser. Pra quê? Eu vou fazer isso? E fora, tem certeza? Não vou querer. E fora que está invadindo o nosso livre-arbítrio, né? Então, se a gente tem um pouco, pelo menos, de livre-arbítrio aqui nesse mundo, então você precisa fazer as suas escolhas, né? E as experiências né, que vai somar lá no final. Lê. No final das contas, né, o que a gente vai fazendo de errado é que vai deixando a gente bom pro certo depois, né? Então, são esses perrengues mesmo, são as histórias difíceis, é como você se sente, como que você faz para superar. Sempre que quiser saber o teu propósito de vida, veja o que você passou de muito ruim na tua vida. O que você tinha de dom e talento natural quando você era pequeno, criança. Você já vai começar a ter um norte bem bom aí do que era, que você já manifestava ali, né? Aquela pureza de criança sem filtro ainda. Que depois de adulto você já tá moldado, sonho, né? Aquele anseio que você tinha. Aquelas coisas bobinhas, né? Com o que você gostava de brincar? O que você fazia, assim, naturalmente? Que ninguém te mandava fazer... Você ia lá e montava um altar. Quem que faz isso, sabe? Uhum. Já era, né? O teu eu superior aí te mandando, né? E qual que era a outra que eu tava falando? Não lembro, mas nessa fala tua me veio assim, né? O quanto eu precisei me perder dessa criança que montava o altar para me achar. Então, eu agradeço eu me perder. Aline, passaria de novo? Não passaria. Obrigada, não quero mais. Não quero mais. Uhum. E os problemas, né? Lembrei. E os problemas que você já enfrentou. Tipo, eu consigo ajudar uma mulher que passou por um relacionamento tóxico porque eu já passei. Eu consigo ajudar alguém que passou por uma depressão porque eu já passei. Agora, como que eu vou ajudar uma mãe solo a ser mãe?
não consigo, não fui, não tive essa experiência. E é só a experiência que deixa a gente mestre, porque a teoria é linda, você pode ler 1000 livros. E quem disse que não era para você passar por aquilo, né? Era para você passar porque assim você tem conhecimento de causa e sabe. E é assim que você traz esse propósito, né? Porque a gente tá aqui para servir os outros, não é nada para você. É só para tentar fazer o mundo mais feliz. Então você tem que colocar na cabeça. Esquece você, não tem mais você sozinho. É o que eu consigo deixar o mundo melhor. Você não consegue ser feliz ou ter um sentimento de gratidão, de vontade de viver mesmo, né? Se você não está servindo. A gente veio aqui para servir, né? A gente tem que estar disposto a servir, essa que é a verdade. Lembrei de uma frase de um professor de Ashtanga, o Patabi Joyce, ele falava assim que... porque o Ashtanga é muita postura e é todos os dias, você pratica todos os dias e descansa justamente para você praticar raiva, triste, feliz, alegre, animado, motivado, cansado, enfim, todos os dias você vai ser uma pessoa e vai estar de uma forma, né? E ele falava assim, 1% teoria, o resto é prática. Então, assim, é vivendo, é fazendo, é experienciando. Eu tinha um mentor que falava isso. 1 hora de estudo, 8 horas de prática. 1 hora de estudo, 8 horas de prática. Se você tá só comendo livro e fazendo curso, que foi muito que eu fiz, né? E fazia curso. Eu virei aquelas mulheres loucas de curso, assim. Tanto que eu me prometi que esse ano eu não ia comprar curso nenhum, mas já falhei. Conheço a história. Né, velho? Porque a gente tem minha amiga. A gente tem muita teoria, né? Mas e na prática? Você já tá colocando tudo em prática? Nossa. E muita coisa se repete, né? Igual das religiões que a gente vê semelhança em muitas coisas dentro delas. Nos cursos também, né? Vira e mexe naquilo. Sim. E a gente, como terapeuta, né? A gente sabe, meu Deus, estou repetindo isso aqui. O que foi que eu não aprendi? Exatamente. Oh, God. Exatamente isso. Eve, olha aqui de novo. Daí como faz aqui, né? Eve, olha aqui o que está acontecendo. O que Lá eu não vamos nós. aprendi? Bem isso. Ainda bem que a gente tem que estar começando a ter uma consciência, né? E a gente fazer essa mudança. Então, o recado é esse. É voltar para o coração, ouvir a alma, perguntar conversar com a alma, né? A gente conversa com a alma. Conversa com a tua alma. E silenciar, né? Porque às vezes vem, não como uma voz. Eu acho que isso também a gente tem que tirar um pouco da cabeça, que a conversa com a alma, se você não está silenciando, você não consegue. Que vai ser uma conversa mesmo, que vai baixar um espírito. Às vezes acontece, mas a maioria das vezes é um sussurro, gente. É um pensamento... Só você ali com você que já é... É uma sensação, né? Tipo, acho que sei o que eu tenho que fazer. Você nem sabe de onde que veio aquilo, né? Tipo, mas por quê? Essa vontade do nada, né? Quando eu fazia yoga no começo, eu falava que eu não conseguia parar e meditar, que eu não conseguia ficar parada e papapá. E com a prática, com o yoga, com a Ashtanga, eu fui vendo que isso era coisa que eu não conseguia. Era excessos de tela, excessos de 3D, excessos, e eu não conseguia voltar para dentro e ficar. E quando hoje em dia eu paro, eu falo, meu Deus, que lugar poderoso que a gente tem. Né? Que a gente dá o respiro. Ai, que bom estar aqui. Quando e daí, você está sozinho, né? E tem gente que não consegue ficar sozinho. Não consegue ficar parado, não consegue ficar com ela mesmo, porque tem tanta história, tem tanta bagagem, tem tanta bagunça desorganizada ali, né? Tanto emaranhamento aí. Que a pessoa não consegue estar com ela e começa aos pouquinhos, sempre vai nessa busca, né? Tem terapia, tem psicólogo, tem tanta coisa hoje em dia para ajudar. Temos muitas ferramentas, Muitas, né? Nossa. A própria astrologia, numerologia, né? Tudo é ferramenta. E daí eu não defendo nenhuma, porque eu acho que, assim, vem na hora certa que tem que vir. É o que precisa. É o que precisa. Né? E é legal ter essas experiências com várias diferentes, porque daí você vai pegando a mesma informação em todas elas. Daí você fala, não tem como ser tanta coincidência assim, né? Porque daí são pessoas diferentes, de jeitos diferentes, falando a mesma coisa. E todos os caminhos necessariamente vão levar
para a mesma coisa, né? Meu Deus, que vontade de fazer mais umas 100 perguntas para você, É Lê. isso que eu ia falar. Ai, Jesus. Mas a gente tem que deixar para uma próxima, Pois porque é. a gente tem que fazer mais. Nossa, temos tanto assunto que a gente Tanto assunto. nem falou da numerologia, da astrologia, A do terapia tarô. transpessoal. Não falamos nada. Não falamos. Tem Mas muito assunto aí pela frente. se ainda. prepare, então. Voltarei, Daqui uns com dias. certeza. Então, queremos Tamo aí de agradecer novo. muito a tua presença, Lê. Obrigada a vocês. E antes de finalizar, né, Eve, a gente sempre tem a nossa pergunta-chave. Pergunta Aqui. final. A nossa pergunta final. Ela quase já respondeu. Eu achei que ela já ia falar muito antes, né? Mas ficou assim, subentendido. Então, Lê, você acredita que existem extraterrestres? Acredito, não tem nem como, né? Não sei se o povo consegue ver minha unha de longe, mas Agora eu tô que com eu vi que tem um ET Tem aí. uns ETzinhos. Ai, que legal. Gente, eu trabalhei num portal interdimensional, né? Uau. Sim! Conta isso, agora vai ter que Meu Deus, contar mais um 3 pouco. horas de podcast. Depois do meu despertar, né, pleiadiana lá, com as sequências de brilho, eu fui pra Curitiba. Eu tava morando lá em Curitiba. E aí eu me conectei aleatoriamente com uma pessoa que fazia esses trabalhos em portais. E aí ele conversou com a pessoa responsável, né? Eu peguei e ela deixou eu ir, comecei a frequentar e tal. E daí lá a gente via bastante navezinhas, assim, né? Daí a gente trabalhava com comando Você Astar. via? Via. Olha aí, conta pro Não povo. era a nave grandona, né? Mas aquelas estrelinhas, que inclusive se você jogar na internet, você vê o horário que elas passam. Não, dá pra ver que não é satélite e dá pra ver que não é avião, porque ela fica grande, ela some do nada, ela vem numa velocidade que não é frequente, então ela vai em sentidos aleatórios também. E é a nave estrelinha que eu falo, porque é igual uma estrela. Olha aí, Will. Olha aí, Will, Will, se Will. você tá... E aí já fui, daí abri um portal lá no Mato Grosso do Sul, que lá tem muita história. Daí lá Nossa. tem história, assim. Eu nunca vi, tipo, eu fiquei de frente com um ET. Mas eu acredito, né? E acho que tem bastante ET aqui no meio de nós, inclusive. Inclusive. Tem um post, tem um story, eu lembro muito bem, que ela fez de uma nuvem plasmada de uma Plasmada. nave. Sensacional. Você fala, cara, é uma nave. É uma nave que não É o tem formato certinho, né? Não tem Certinho. como. A né? foto é tua? Você que fez? Eu não lembro que foto que é essa. Ai, Eu não sei se é Deus. quando eu fui pro Mato Grosso, porque quando a gente tava indo pro Mato Grosso, a gente viu uma nave plasmada. E daí, nesse grupo, assim, a gente mandava várias fotos, né? Então, eu não lembro se fui eu que tirei ou foi alguém do grupo, mas era sim. alguém bem próximo, Ah, bem mas confiável. era a confiável. foto tua mesmo, então. Era que vocês foto tiraram do no Instagram. momento ali. Aham. Ah, que legal. Nossa, É, eles seguem, né? Acompanham a gente. acompanho. Estão de pertinho, só cuidando. Só cuidando, graças. Graças a Deus. Sem contar os vários seres estelares, né? Só que daí a gente tá aqui em formato humano, né? Mas que tem. Como assim você é uma pleiadiana, né? Que resolveu vir e passar por essa... E eu acredito, só que eu tô aqui desde a época de Atlantis. Tipo, eu já descobri várias vidas de reencarnação e, inclusive, tem um amigo meu que ele comprova pela astrologia. Então, no teu mapa no Que astral, bacana, tem que ele passar esse cara aí consegue, pra nós. ele consegue puxar, assim, a tua Longe vida mesmo. hoje Aham. e a vida, né? Só que você precisa ter a data de nascimento e de morte, né, da outra pessoa. Só que ele também, daí ele recebe intuitivamente, né? Sim. Porque ele é médium, ele é fantástico A também. pessoa tem que ser um tanto Daí ele recebe aberto. os nomes, daí ele só faz as contas pra comprovar, assim. Eu já descobri umas 7 vidas. E eu sei que eu tô desde a época de Atlantis aqui. Vocês E também. nós que estamos desde Capela dos Exilados. É. É E a muita gente com história certeza pra já contar. se trombou. É bem por antes de aí. Atlântida, minha filha. É milhares de... 12.500, 13.000 anos antes da Atlântida. Só de apedrejamento, sofrimento, fogueira, então. arrancamento de não, cabeça. não, a fogueira deve ter Atlântida sido que é uns 13.000 anos, né? Então foi antes. Ai, meu Deus. Não vamos pensar, vamos É, melhor não, finalizar. melhor não. Ah, a gente gosta, né? Senão não tava voltando. Não, exatamente. No mínimo, a gente dessa acha vez muito eu legal não- pra estar não aqui falo, de novo. não. Ai, vamos hoje a gente se caprichar. perdeu nessa Matrix, né? É. O que será que Mas aconteceu? sabe que inclusive esse meu amigo, ele fala que
quando uma pessoa se ilumina, ela geralmente é uma pessoa muito boa, né? Você acha que uma pessoa muito boa que se iluminou, ela deixa os outros para trás ou ela fica voltando para ajudar? Ela vai escolher, né? Ficar mais um tempinho. Tipo, eu volto, vou lá, ajudo mais gente e vamos se empurrando até todo mundo ir junto. Mas está suscetível, né? As quedas. Que daí a gente vem e erra. Erra. E esquece. E erra de novo. E esquece. E aí Isso Mas mesmo. daí lembra, né? E daí a gente faz o melhor que pode. Estamos aí, todo mundo fazendo o melhor que pode. Ai, que delícia de papo, meu Deus. 3 gratidão, Lê, gratidão. Obrigada. Meu Deus, que Obrigada. vontade de ficar mais aqui falando, mas a gente vai ter que terminar. Sim, Né? então quero agradecer muito a você, Lê, ao John Gratidão, Will Lê. sempre, a Eve pela pela Ali. parceria de sempre, de tempos, várias, de éons, né? Éons de tempos. E também quero agradecer a cada um que está assistindo, que gosta do nosso programa, que se identifica com o nosso programa e também que quiser patrocinar, né, Eve? Sim, claro, né? Aceitamos patrocínio. Sim. A Então- gente, né, tem que comprar umas canequinhas para dar de presente. A gente tem os uniformes. Então é isso. Então, galera, até o nosso próximo episódio. E tem que pagar Vida longa e próspera. o John lá e o é. Will, né? Olha, Até mais! tchau, tchau, tchau. Vamos lá? Tchau, galera. Tchau, tchau, pessoal.